Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a nossa continuação da super maratona e nessa aqui eu venho trazer uma maratona a respeito de prisma. A gente vai trazer quase tudo de prisma porque às vezes tem uns exercícios de pirâmide, um ali, outro ali, um pouquinho de esfera como nesse primeiro exercício, mas a grande ideia aqui é resolver exercícios que baseiam-se apenas, ou na maioria da parte, em prisma. E não poderia ser diferente, eu já vou começar aqui com vocês com o exercício do IME de 2020, da primeira fase no caso. Ele foi cancelado por conta da resposta, estava incoerente com o enunciado, então eu trago aqui para vocês uma adaptada, não mudei nada, eu só praticamente tirei o que não era verdade. Ele falou o seguinte, então ó, vem comigo. Em um cubo regular de aresta A, os pontos M, N e L, pertencentes às três arestas distintas que partem do vértice A, estão à distância x de A. Determine o valor de x para que o plano M, N e L seja tangente à esfera inscrita no cubo. Qual que era a estratégia? O que deu de errado aqui? No caso, esse ponto x, ele falou que tinha que ser menor que o ponto médio e a resposta dava um valor maior, que a distância aqui do ponto médio. Então essa é a grande questão. Mas bora lá resolver o nosso exercício. Vem comigo. Para ser bem sincero, a única parte de prisma que a gente vai utilizar aqui é porque a gente está praticamente olhando para um cubo e, claro, depois a gente vai acabar utilizando a diagonal do cubo, mas, enfim, qual que é a ideia aqui que a gente vai precisar para resolver esse exercício? Vamos dar nome aos bois. Esse cara aqui é o meu vértice A, que eu vou chamar de referência. Aí nós temos aqui o ponto M. Eu tenho aqui, por exemplo, esse ponto N e esse ponto aqui como sendo quem? O L. Eu sei que ele disse que a distância desses pontos até o vértice A são todas iguais, e no caso são todas iguais a quanto? A x, chique 10. Agora o que a gente precisa fazer? Aqui a gente já ganha uma observação de brinde. Como todas essas três distâncias são iguais, é como se aqui a gente tivesse o triângulo M, N e L, é um triângulo equilátero. Então o triângulo M, N e L, ele é o quê? Equilátero. Perfeito. Bom, sendo esse triângulo equilátero, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Ele precisa saber qual é o valor de x para que, por exemplo, o plano formado por esse triângulo seja tangente a essa esfera que está inscrita no cubo. Claro que o desenho, o exercício não te deu, então eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como que a gente vai entender a dinâmica, qual que é a dinâmica do exercício, e ele quer que seja tangente. Então, a estratégia aqui vai ser o seguinte. Eu vou calcular, primeiramente, o volume do sólido formado por quem? Pelo ALMN, ou seja, essa pirâmide que está aqui no cantinho, a quina. Então, imagine que você fatiasse a quina do cubo, você vai obter uma pirâmide. E a gente sabe, para calcular o volume de uma pirâmide, no caso, pirâmide AMNL, é a área da base, vezes quem? Vezes a altura, dividido por quem? Dividido por 3. A gente não trouxe aqui no Mateca, ainda não tem uma aula completa sobre pirâmide, logo você vai ver, vai ser a próxima aula a respeito de geometria espacial, e eu venho trazer uma aula bem bacana sobre pirâmide, muita coisa, umas 2 aulas, por exemplo, para trabalhar bem legal tudo aquilo que você precisa saber de pirâmide, claro, naquele alto nível. Então, o que acontece? A área da base, qual que vai ser a estratégia? Eu não vou olhar nesse momento a base como sendo esse triângulo MNL. Eu vou olhar a base como sendo o quê? Aqui na lateral, por exemplo, imagine que eu pegue a lateral do nosso cubo aqui, considero como base. Porque se eu faço isso, pessoal, a altura eu posso olhar como sendo a distância de A até N, Vamos colocar aqui embaixo, porque às vezes a visualização não é muito boa, Então imagine que aqui estejam os pontos, Aqui, ó, e o meu triângulo está lá, deitadão lá. Mas eu não quero olhar ele como sendo a base. Eu vou olhar a base como sendo essa que está na face e a altura como sendo essa daqui. Essa é a estratégia que eu estou utilizando para resolver o exercício. Então, primeiramente essa parte. Então, o que a gente vai fazer? A área da base, como aqui nós temos um triângulo de lado x, vai ser x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2. A altura também vale x, e aí vezes esse 1/3. Então, no caso, a gente vai ter x ao cubo sobre quem? Sobre 6. Beleza. Agora, qual que vai ser a estratégia? O que a gente precisa? O objetivo nosso é tentar relacionar, obter alguma equação onde só apareça quem? O x, porque é o que ele pede para a gente, tá bem? O que mais a gente sabe? A gente sabe aqui, por exemplo, pessoal, que eu posso calcular a diagonal de um cubo. A diagonal do cubo a gente sabe calcular sem medo de ser feliz, beleza? Sabemos calcular a diagonal do cubo. Se a gente precisar, a diagonal do cubo é sempre o lado vezes quem? A raiz de 3. O lado do cubo vale A, então é A raiz de 3. Guarda aí mais uma informação que a gente consegue tirar. Bom, agora qual que vai ser a estratégia? Eu vou pegar essa pirâmide aqui, que no caso é essa pequenitica que a gente tem aí dentro, e eu vou olhar ela como sendo o seguinte.
A base, agora eu vou olhar como sendo o meu triângulo equilátero e a altura vai ser a do ponto de tangência, que é o nosso ponto de tangência, até chegar no vértice A. Então, esse daqui é o que eu vou chamar de Hzinho, tá bom? Por quê? A gente consegue calcular o volume dessa pirâmide praticamente utilizando a mesma fórmula. Volume, né? Área da base, vezes quem? Vezes a altura, que é aquele Hzinho, dividido por quanto? Dividido por 3. Só que o que é interessante? Eu já sei o volume. Isso daqui vale x ao cubo sobre quanto? Sobre 6. Então, eu já vou conseguir aqui uma equação. A área da base, lembra que eu falei para você que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero? Olha só que chique. E mais, esse triângulo equilátero, eu sei quanto que vale o lado dele. Por que que eu sei quanto que vale o lado dele? Ele, pessoal, ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo de lado x. Ah, então se ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo de lado x, ele é o quê? X raiz de 2, né? Que é como se fosse a diagonal de um quadrado. Então, a área da base, né, é a área desse triângulo equilátero de lado x raiz de 2. E como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? Lado ao quadrado, então ficaria x raiz de 2 ao quadrado, lado, né, ao quadrado, raiz de 3, dividido por quanto? Dividido por 4. Então, dividido por 4. Aí nós temos aqui esse h, que eu não sei, então vezes h, e nós temos aqui ainda esse dividido por 3. Então, vamos deixar ele aqui. Isso aqui, para a gente, é igual a x ao cubo sobre 6. Perfeito. O que mais a gente consegue fazer aqui? Ó? Fazendo umas continhas aqui, só para deixar chique, aqui vai ficar x ao quadrado, vezes quem? Vezes 2, vezes a raiz de 3, vezes o h. Aqui no caso a gente vai ter o seguinte, ó, 4 vezes 3 vai ser 12. O 12 eu posso cancelar com esse 6 daqui de lado. Então o que vai acontecer? Vai sobrar um 2 aqui e lá do outro lado vai ficar x ao cubo sobre 1, tá bom? Nem precisava colocar esse 1, mas acabei colocando aqui. Vamos lá, eu posso cancelar esse cara com esse x quadrado pode cancelar, vai sobrar só um xzinho aqui. Então no fim das contas o que vai ter? Raiz de 3 vezes h é igual a quanto? É igual a x. Então, eu já sei que a altura daquela pirâmide, ela vai ser x sobre quanto? Sobre raiz de 3. E o interessante é que essa altura, ela é uma altura que faz com que o meu triângulo seja um triângulo tangente, ou seja, eu tenha um plano tangente. Muito bom isso. Bom, e aí então se a gente tem que o h é igual a x sobre raiz de 3, olha só o que é mais interessante. O raio de uma esfera inscrita, pessoal, em um cubo, o que ele é? Olha só que interessante, ele vale exatamente a metade do meu cubo, né? Da aresta. Então, esse cara aqui, que é o raio da esfera, ele é quem? Ele é A sobre 2. Então, o que vai acontecer? Se eu for pegar a altura da minha pirâmide e somar com o raio da esfera, você concorda que isso aqui vai ser a diagonal, né? Dividido por 2? Porque sai daqui, vai para lá, é como se eu tivesse a diagonal do cubo dividido por 2. Ou seja, a raiz de 3 sobre quanto? Sobre 2. Só que aí o que é interessante? Eu sei o valor de x, de h, né, que vale em função de x, então é x raiz de 3. Eu sei o raio, que é a sobre 2, e isso daqui é igual a quanto? A raiz de 3 sobre 2. O objetivo nosso é isolar o x, lembra lá? Então vai ficar o seguinte, né? X sobre raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 2, menos quem? Menos a sobre 2. Ou seja, a, que multiplica raiz de 3 menos 1, tudo isso aqui, dividido por quanto? Dividido por 2. Observe que o raiz de 3 está dividindo, então ele vai multiplicar. Então, quem é o x? X é igual ao quê? A raiz de 3, que multiplica o quê? Raiz de 3 menos 1, tudo isso aqui, dividido por 2. Como aqui eu criei uma questão, né, vamos dizer assim, dissertativa a partir de uma questão existente, né, porque a questão já existia, eu posso deixar a resposta assim, sem medo de ser feliz. E esse aqui é o nosso gabarito, a resposta da nossa primeira questão. Beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos lá para a nossa próxima questão. Esse segundo exercício da Universidade Estadual do Maranhão, bem bacana, ele fala: considere um prisma reto de base triangular com sua base repousada em um plano de cartesiano, né, cujos vértices possuem as ordenadas 2 e 2, 6 e 2 e 3 e 6. Suponha ainda que sua face retangular correspondente aos vértices B e C da base estejam em um outro plano cartesiano, cujos vértices são B', 1, 1, C' de abscissa 1, M, 6 e 1 e N. Considerando que os vértices da base B e C correspondem respectivamente aos vértices B' e C' da face lateral e que as unidades de medida dos dois sistemas de cartesianos são as mesmas, assinale o que for correto. Bom, o que a gente tem aqui? Desenhei aqui para vocês o prisma, né? Então é como se a gente fosse considerar. Imagine que aqui seja o meu A, aqui nós temos o B e aqui nós temos o C.
Ele disse que o A é coordenada 2 e 2, o B tem as coordenadas 6 e 2, e o C tem as coordenadas 3 e 6. Isso nesse sistema cartesiano que compõe aqui a base. Essa face lateral aqui, ele está te dizendo que ela está em um outro plano cartesiano. Então, nós vamos ter aqui representantes tanto para o B quanto para o C. O representante para o B ele chamou de B', no caso ele falou que é o 1, 1, e o representante, né, o correspondente do C, ele falou que é o C', e ele só me deu a abscissa, que vale 1, e não me deu a ordenada, que eu estou chamando aqui, no caso de C, que é justamente o que ele pede aqui no item 01, ou seja, ele pede para a gente justificar, né, pergunta para a gente se a ordenada do C' é igual a 5. Então vamos primeiro entender aqui, ó, então imagine que nós temos aqui o nosso segundo plano cartesiano, que é o plano cartesiano formado pela face lateral. Ele disse que o B' vale 1, então vamos pegar aqui o B' como sendo o ponto 1. Então aqui é 1 e 1. Ele deu ainda, né, o que mais ele me deu? Ele me deu o ponto M. O ponto M ele é um ponto 6 e 1. E ele me deu o ponto C'. O C', já que ele tem abscissa 1, então ele está aqui nessa direção. Então vamos chamar aqui de C', onde eu já sei que vale 1. O que mais ele me deu, né? Ele me deu a informação de que o B e o C são exatamente o B' e o C'. Então eu sei, por exemplo, calcular a sua distância. Sei calcular essa medida. Essa medida aqui nada mais é que a distância de B até C. Então a distância de B até C. Por que eu estou falando isso? Porque já que eu quero a ordenada desse, você concorda comigo que a ordenada vai ser a distância de B até C somada com quem? Somada com 1, porque seria toda essa altura aqui, né? Então, ele vai ser o 1 mais a distância de B até C. Essa é a ideia que a gente tem aqui para esse cara, beleza? Então, vem comigo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular, então, a distância de B até C. Já da geometria analítica, nessa aqui a gente não tem problema nenhum, é a raiz quadrada do ΔX, ou seja, 6 menos 3 ao quadrado, mais o ΔY, 2 menos 6 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? 6 menos 3 vai dar 3, 3 ao quadrado vai dar 9, então vai ficar raiz quadrada de 9, mais 2 menos 6 dá 4, 4 ao quadrado é 16, então 9 mais 16 é 25, raiz quadrada de 25 é igual a quanto? É igual a 5. Então, eu sei que essa distância será igual a 5. Então, consequentemente, a ordenada do C' é 1 mais 5, que dá um total de quanto? Que dá um total de 6. Ele tinha falado para a gente que era 5, então isso daqui é falso. Então, a primeira afirmativa a gente já sabe que é falsa. Olha só que interessante. Então, observe que a gente sabe agora também que o M ele tem ordenada, né? Tem par ordenado, tem coordenadas 6 e 1. Se ele tem coordenadas 6 e 1, significa o seguinte, que no eixo x vale 6 e no eixo y vale 1. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria mais ou menos aqui, porque o eixo x ele vale 1. Então, aqui está o meu ponto M. Beleza? E o meu ponto N, como é um retângulo, ele tem que estar na direção do M e na direção do C'. Então, esse cara é o N. Então, ele é 6 no eixo x, aqui no meu novo eixo x, e ele vale quanto? Ele vale 6 no meu novo eixo y. Então, ele tem coordenadas 6 e 6, e o meu M aqui é o cara de 6 e 1. E aí, no caso, o que acontece? No item 02, ele pede as coordenadas do ponto N como sendo 6 e 6, ou seja, é verdade. Aí ele falou, né? A altura do prisma corresponde à distância entre M e N, também é verdade. Por quê? Já que essa face nada mais é que essa, só que em um outro, né? Nada mais é que esse retângulo, só que em um outro plano cartesiano, né? Porque aqui é o nosso retângulo, então eu tenho que aquela face é essa aqui, só que no outro plano cartesiano. Então, significa que a altura dele é a altura que é essa distância de M até N, que a gente sabe que é 5 por se tratar de um retângulo. Fechou? Então, essa aqui é uma afirmação verdadeira. O volume desse prisma é de 20 unidades de área. Para a gente calcular o volume de um prisma, a gente precisa saber a área da base, certo? Então, a área da base vezes quem? Vezes a altura. A área da base eu posso olhar como sendo a área de quem? A área desse triângulo. E esse triângulo está no plano cartesiano, então eu posso calcular a área dele a partir de um determinante. Então, isso daqui vai ser o quê? O módulo, né? Porque não pode dar negativo, de quem? Nós vamos ter aqui, eu coloco as coordenadas, então no caso aqui a gente vai ter 2, 2 e aí o 1. Temos aqui como sendo 6, 2 e 1.
e temos aqui como sendo o 3, 6 e 1. Fechou? Então isso daqui é o determinante, né, em módulo. E aí no caso, a área da base, que vai ser isso, lembrando que como se trata do determinante, a gente também tem que dividir por 2 esse determinante. E aí vezes a altura, que no caso aqui para a gente vale 5. Vamos lá, primeira coisa, vamos calcular esse determinante, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1 vai dar 4. Aí 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, então 4 mais 6 aqui, opa, é isso, né? 2 aqui, opa, 6. Aí depois 1 vezes 6 vezes 6 vai dar 36, então mais 36. Agora a gente volta aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 3 que vai dar 6, então aqui é menos 6. Aqui 1 vezes 6 vezes 2, então vai ficar menos 12. E depois 1 vezes 2 vezes 6, que vai ficar menos 12 também. Fechou aqui. Aí vezes quanto? 5 sobre 2. Vamos lá, o que a gente vai ter? Ó, esse menos 6 cancela com esse, menos 12 com menos 12 vai ficar menos 24, menos 24 mais 4 vai ficar menos 20, menos 20 mais 36 vai dar 16. Então a gente vai ter aqui 16 vezes quanto? 5 sobre 2. Cancela o 16 com 2, então isso aqui é 4 vezes 8, né, no caso. Isso daqui vai dar 8 vezes 5, e 8 vezes 5 é igual a quanto? 40 unidades de área. Ele falou que tinha que ser, unidades de volume, perdão, e ele falou que tinha que ser 20, então essa afirmativa aqui, ela é falsa. A área da face, né, do prisma é de 20 unidades. A área da face do prisma é de 20 unidades. Bom, se a gente for tratar dessa face aqui, observe que 5 vezes 5 já vai ser igual a quanto? É igual a 25. Então, essa área aqui seria igual a 25. E como, no caso, ele fala dessa face no enunciado, né, dessa face retangular, ele poderia até ser um pouquinho mais claro, mas a área é 25 e não 20, como ele disse. Então, essa afirmativa também ela é o quê? Ela é falsa. Beleza? Bora lá, então, para a nossa próxima questão. Bem, pessoal, essa aqui é uma questão bem bacana da Universidade Estadual do Ceará, uma boa prova para você também praticar, para você estudar para os principais vestibulares tradicionais, né, no sentido Unesp, USP, Unicamp. Você vai encontrar sempre boas questões nas provas da Universidade Estadual do Ceará e também na Universidade Estadual do Maranhão, tá bom? As medidas das arestas de um paralelepípedo reto em metros são as raízes da equação x² menos 5x² mais 8x mais t igual a 0, onde t é um número real. A medida da diagonal desse paralelepípedo é quanto? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dar nome aqui às diagonais. Vamos chamar, por exemplo, essa daqui de M. Então vamos chamar essa aqui de M, essa daqui de N e essa aqui, por exemplo, vou chamar de P. A gente sabe que para calcular a diagonal de um paralelepípedo, basta a gente fazer a raiz quadrada de quem? Da soma dos quadrados de cada uma dessas dimensões. Então seria m ao quadrado mais n ao quadrado mais quem? Mais p ao quadrado, tá bom? Basta você usar dois Pitágoras, né? Um para você encontrar, por exemplo, essa medida e o outro para você encontrar essa, quer dizer, melhor dizendo, essa que a gente já tem, né? Que vale p, e aí você usa um Pitágoras para encontrar a diagonal. E aí você mata o problema, você consegue confirmar isso daqui que eu acabei de dizer para você. Beleza. Só que ele disse que essas dimensões são raízes desta equação aqui, e isso é muito bom. Porque o que acontece? Esse tipo de exercício, em geral, a gente sempre vai utilizar as relações de Girard, que são o quê? A de soma e produto. Primeiro, eu sei que se eu somar as raízes m mais n mais p, isso daqui dá sempre, né, o menos b dividido por a. Então vai ficar menos 5, então vai ficar menos 5, ou seja, é igual a 5. Aí nós temos o produto misto 2 a 2, né, que seria tipo o m vezes o n, mais o m vezes o p, mais o n vezes o p, ou seja, todas as multiplicações possíveis desses dois elementos aqui, né, de dois elementos. E essa daqui vai ser sempre c sobre a, ou seja, é igual a 8. Nesse caso aqui, a gente também teria o produto delas, m vezes n vezes p, e nesse caso ela daria menos t, como a gente não vai precisar disso, porque no fim das contas a gente só está utilizando soma, então a do produto aqui para a gente acabará nem sendo utilizada. Seria interessante você utilizar se ele tivesse dado informação sobre o volume, porque aí volume você multiplica as dimensões, aí sim seria legal você utilizar essa terceira igualdade. Então no caso a gente vai praticamente utilizar só essas duas. Olha só que interessante, né? Aqui, pessoal, eu tenho a soma, né, dos quadrados. Aqui eu tenho a soma linear, a soma normal. Uma boa maneira disso daqui aparecer é pegar essa expressão e elevar ao quadrado dos dois lados. Então você vai ter m mais n mais p ao quadrado igual a quanto? A 5 ao quadrado, que é
25. Só que, é claro, você não pode fazer a distributiva aqui, né? Normalzona. Não, você tem que fazer igual a gente faz no produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes, mesmo esquemão. Então, tipo, você vai fazer quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais quadrado do terceiro. Aí depois que vem a novidade, tá? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Olha lá, mesmo jeitão. Mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro. E aí, por fim, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Isso aqui para a gente é igual a quanto? A 25. Eu digo para você que o exercício já acabou. Por quê? O que eu quero está aqui, ó. Isso é o que eu quero. Vou chamar de A. Esse cara aqui, o restante, né, dessa expressão, eu posso, por exemplo, colocar o 2 em evidência. Então, mais, colocando o 2 em evidência, fica o que para a gente? Mn mais Mp mais quanto? Np. Isso aqui é igual a quanto? A 25. Olha só que legal. Esse cara aqui a gente já sabe, vale 8. Então, a gente vai ter A mais 2 vezes 8 igual a quanto? A 25. 2 vezes 8 vai dar 16, vai para lá menos 16. Então, A vai ser igual a 25 menos 16, que é 9. Mas quem é A para a gente? É a soma dos quadrados, que é justamente isso que a gente vai colocar dentro da diagonal aqui, ó. Então, a diagonal é a raiz quadrada de quem? De 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a resposta para a gente será 3 metros. E aí, finaliza. A alternativa correta é a alternativa C. Bonitinho, né? Então, bora lá para o próximo exercício. Vamos lá. Essa questão da Universidade Federal de Minas Gerais de 2011, né? Questão gigante aqui, mas é uma questão bastante interessante. Eu gosto dessa questão. Ele fala o seguinte: considere essa figura onde ABCD é um quadrilátero e ele ainda disse mais, né? Os ângulos B e C são ângulos retos. O ângulo que tem no vértice A é um ângulo de 45 graus. O lado AD está apoiado sobre uma reta R e ele deu as dimensões. O AB, 4 raiz de 2. O BC dá 3 raiz de 2, e no caso aqui a gente tem o CD igual a raiz de 2, tá bom? Então é isso que a gente tem. Com base nessas informações, determine a distância Hzinho do ponto C até a reta R. Como é que a gente faz para determinar essas condições? Vamos lá, primeira coisa, vamos resolvendo aqui o item A. O item A e o item B eles vão ser bem de boa para a gente resolver. Como esse ângulo aqui é de 90 graus e esse também, nós temos que essas duas retas são perpendiculares, porque se você observar elas não se interceptam. Então, esse quadrilátero aqui, em particular, é um trapézio, né? E é um trapézio reto, ou seja, um trapézio retângulo. O que a gente quer no item A? No item A, eu quero a distância do vértice C até a reta R. Então, eu quero essa medidinha aqui que ele chamou de Hzinho, e aí nós sabemos que aqui ele disse para a gente que a distância de D até C vale raiz de 2. Ok. Como esse daqui é um trapézio, então significa que o AB é paralelo a CD, então esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então aqui, por exemplo, eu posso utilizar o seno de 45 graus. Então o seno de 45 graus vai ser Hzinho dividido por raiz de 2, ou seja, raiz de 2 sobre 2 igual a Hzinho sobre raiz de 2. Então se eu isolar o Hzinho aqui, a gente vai chegar que Hzinho é igual a 1. Fechou. Agora, bora lá, então, resolver o item B. Para resolver o item B, eu vou utilizar aqui a mesma figura. Eu quero agora a distância do vértice B até a reta R. Então, seria essa medida aqui que ele pediu para a gente chamar de Hzão. E nós sabemos que a distância de A até B é 4 raiz de 2. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar o seno de 45 também. Então, o seno de 45 graus vai ser igual ao Hzão dividido agora por 4 raiz de 2. Praticamente, né, só mudou esse 4, então a resposta será igual a 4, né, porque aqui deu 1, basta multiplicar por 4. Então, o que vai acontecer? Né? São 4 vezes, né, esse triângulo é semelhante àquele, então a gente pode pensar que, já que esse triângulo é semelhante, a razão de semelhança é 4, então o Hzão é 4 vezes o Hzinho, então vocês já vão confirmar isso. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 igual a Hzão sobre 4 raiz de 2. Daqui a gente vai tirar, né, se multiplicar em cruz, que Hzão é igual a 4. Fechou o rolê? Essa é a resposta do item A e do item B. Então, deixa eu só colocar aqui para a gente. Então, o item A, o Hzinho é igual a 1. E no item B, o Hzão é igual a quanto? É igual a 4. Vou dar uma limpada aqui para a gente resolver o item C. Vem comigo. Bom,
para a gente resolver o item C, o que a gente tem aqui? Ó? Determine a função y igual a f de x, para x variando de 0 até esse hzão que a gente encontrou, ou seja, então de 0 até 4, tal que f de x seja igual à área sombreada de uma figura como a ilustrada abaixo, que é parte de um quadrilátero do quadrilátero ABCD, compreendida entre a reta R e uma reta S paralela à reta R, de modo que a distância entre R e S é igual a x. Ou seja, nós temos aqui x sendo definido como sendo a distância entre essas duas paralelas. Então significa que isso aqui vai se movendo, né? E a gente precisa encontrar essa área. O que é interessante? Se eu tivesse, por exemplo, essa reta S aqui em cima, a minha área teria que ser toda essa figura. E para calcular a área dessa figura, tudo bem, a gente poderia pensar na área do trapézio total menos a área desse triangulinho aqui pequeno. Só que aí o que acontece? Eu nunca sei se essa minha reta S está acima do ponto C ou abaixo, porque se for abaixo do ponto C, a gente tem a área de um paralelogramo. Então significa que esse ponto C aqui é a minha referência, então ele é um ponto que está dando pau para nós na hora de resolver o exercício. Então, para encontrar essa função, a gente vai dividir em dois casos. O primeiro caso é o meu C, né, o meu x variando até 1, ou seja, até chegar aqui no vértice C. Então vamos pegar aqui o vértice C como sendo a nossa referência, e eu vou olhar aqui para esse x, né? Então, por um xzinho aqui, onde, nesse caso, nesse primeiro momento, o x varia de 0 até 1, porque a gente sabe que essa distância pelo item A ela é igual a 1. Ok, aí essa figura para a gente é um paralelogramo, porque a reta S, né, ela é paralela à reta R, e essas duas já eram paralelas, porque a gente já utilizou isso no item A. E para calcular a área de um paralelogramo, basta fazer base, que é a distância de A até D, vezes a altura, que é x. Só que assim, explícito, eu não tenho a distância de A até D. Qual vai ser a estratégia? Por exemplo, primeiro se eu descer esse ponto, vamos chamar esse cara aqui de E. Eu sei que a distância de B até E é igual a quanto? É igual a 4 pelo item B. E aí, o que é interessante? Esse ângulo aqui, né, já que aqui é 90 graus, eu tenho um ângulo de 45, esse ângulo aqui também é um ângulo de 45 graus. Então, nós temos um triângulo isósceles. Então, a medida de B até E é igual à medida de A até E, que vai ser, então, consequentemente, igual a 4. Chique, né? Agora, o que a gente poderia pensar? Por exemplo, aqui, eu posso pegar e descer o meu vértice B, só que só até aqui, mais ou menos. Na hora que a gente descer até aqui, eu já sei que essa distância vale 3. Por quê? A gente sabia que até lá embaixo vale 4, né? Até aqui vale 1. Então nada mais justo de pensar que essa distância vale 3. Aqui eu sei que é um ângulo de 45 graus, porque eu já tenho 45 para um lado. Aqui é 90. Então esse ângulo aqui também vai ser de 45 graus. Então essa medidinha que é 3, ela está aqui. Então, por exemplo, eu sei que essa distância toda aqui, ó, ela vale quanto? Ela vale 3, mas eu não quero a distância toda, eu preciso saber a distância até o ponto E. E aí o que a gente pode fazer, por exemplo? Como eu sei que se eu descer aqui, nós temos a medida igual a 1, e eu sei que aqui é raiz de 2, ou melhor dizendo, que aqui é um ângulo de 45 graus, e aqui também vai ser um ângulo de 45 graus, então essa medida é igual a essa, que vale 1. Então significa que essa distância aqui toda vale 3, até aqui eu sei que vale 1, então significa que a distância de E até D é igual a 2. Então, né, conclusão aqui, a distância de E até D é igual a 2. Junta essas duas informações, a gente tira que a distância de A até D é igual a quanto? É igual a 6. Beleza, né? Finalmente. Então, a área que eu estou procurando, né, a primeira área, ela vai ser a base, que é 6, e a altura que está variando, né? Ela varia, que é o meu x. Então, base vezes altura, onde nesse primeiro momento o meu x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a quanto? Menor ou igual a 1. Fechou o rolê. Agora a gente precisa determinar a segunda parte. Para determinar a segunda parte, né, deixa eu dar uma limpada aqui nesse desenho, porque ficou bem poluído aqui. O que a gente precisa fazer? A segunda parte, pessoal, é quando agora a minha reta paralela ela está acima, né, do vértice C aqui. Então ela está aqui, ó. Essa é a minha reta paralela que eu estou chamando aqui de S. E eu preciso encontrar toda essa área aqui de baixo. O que vai acontecer? Olha que estratégia interessante. Eu já sei que essa área até aqui ela vale 6. Por causa de quê? A base é 6 e a altura é 1. Então toda essa parte aqui eu já sei que a sua área é igual a quanto? É igual a 6. Então bastaria eu me preocupar, por exemplo, com essa areazinha aqui,
né? Então vamos dar nome aos bois aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui de G, aqui já temos um C, vamos chamar esse cara aqui de I, e eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de F, tá bom? Então o que eu posso fazer para calcular a área do quadrilátero GIFC? Então a área, né, de eu colocar aqui, ó, GIFC. Eu posso olhar esse quadrilátero como sendo a área do triângulo BGC, então como sendo a área do triângulo BGC, ou seja, a figura BGC, menos o BIF. BIF. Essa é a ideia, essa é a estratégia que a gente vai tirar para resolver esse problema. Bom, e aí como é que a gente vai fazer? Olha só, a área do triângulo BGC, essa é de boa para a gente calcular. Por que ela é de boa para a gente calcular? A gente já sabe, por exemplo, né, quanto que vale esse lado BC. Esse lado BC, lá no enunciado ele disse que vale 3 raiz de 2. Então, todo o lado BC, né, toda essa medida aqui, vale 3 raiz de 2. E como aqui nós temos um ângulo de 45 graus e um ângulo aqui de 45 graus, então GB também vale 3 raiz de 2. Então é como se a gente tivesse metade de um quadrado. Então ela nada mais é que 3 raiz de 2 ao quadrado, só que aqui dividido por quem? Dividido por 2. 3 raiz de 2 aqui, deixa eu até não colocar aqui embaixo, né, só para não ficar tão forçada a barra. Então 3 ao quadrado vai dar 9, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, então a gente vai ter 9 vezes 2 dividido por 2, ou seja, vai ser só igual a 9. Então, esse cara aqui, check. Então, beleza. Então, já sei aqui que vale 9. Agora, o que a gente precisa, né? Fazer a continha para subtrair o BIF. O BIF é essa daqui. Só que essa reta, eu não sei, né? Melhor dizendo, só que esse triângulo, eu não sei quanto que vale essa medida de B até F, porque essa minha reta está variando. Só que, por exemplo, eu sei quanto que vale isso aqui. Isso eu sei te dizer. Por quê? Até lá embaixo, né, lembra que isso daqui pra gente é x. Até lá embaixo vale 4. Como até esse pedaço vale x, então esse carite aqui nada mais é, né, que quanto? Vamos pegar aqui uma cor. Esse cara aqui é 4 menos x. Então, beleza. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que essa parte, né, ângulo de 45 graus, ângulo de 45 graus, então aqui é como se a gente tivesse metade de um quadrado. E nesse caso, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a metade da diagonal de um quadrado. E eu vou trazer aqui para vocês algo que é interessante de a gente pensar. Então aqui é só um rascunho. Ó. Sei bastante coisa aí, né? Força comigo. Então imagine que você tem um quadrado de lado A. Para calcular a área dele é A ao quadrado. Beleza, você deve concordar comigo. Só que se eu tiver só a metade dele, então é A quadrado dividido por 2. Ok, guarda isso. Agora, pessoal, eu tenho não o lado do quadrado, eu tenho a metade da diagonal. A metade da diagonal é lado raiz de 2, certo? Só que a metade, então, é dividido por 2. Se eu elevar ela ao quadrado, olha só que interessante, isso aqui vai ficar A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2, dividido por 4, ou seja, raiz de 2 sobre 2. O que isso significa? Se você elevar a metade da diagonal ao quadrado, você também consegue o quê? A área dessa figura, ou seja, essa área aqui. Então é o que eu vou fazer. Olha só que legal aqui, então. Como eu sei que essa medida aqui é 4 menos x, na hora que eu elevar ao quadrado, eu vou conseguir obter a área do triângulo BIF. Então aqui nada mais é que 4 menos x ao quadrado. Então isso aqui, menos 4 menos x ao quadrado. Beleza, então fechou o rolê aqui. Então o que a gente precisa fazer agora? Né? Só escrever então a nossa função para x variando de 1 até 4. Então se a gente for pegar aqui a nossa função, ou seja, a área aqui, deixa eu pegar aqui certinho. Então a área, ela vai ser o quê? 6, que a gente já sabia que era essa partinha de baixo, mais 9 menos 4 menos x ao quadrado. Isso daqui, se o meu x for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Portanto, gente, a minha função f de x, ela é uma função por partes. Ela vale 6x, se o meu x for maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, e ela vale 15 menos 4 menos x aqui ao quadrado, se o meu x for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Fechou? Essa aqui, então, finalmente é a resposta do nosso item C. Agora a gente precisa responder o item D, tá bom? Para a gente responder o item D, observe que o item D está dividido em dois casos.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Deixa eu só fazer igual eu fiz nas anteriores. Eu vou pegar aqui e vou escrever a nossa resposta, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha f de x. Então, f de x, ela vai ser igual a 6x, se o x estiver variando entre 0 e 1. E ela vai ser igual a 15 menos 4 menos x ao quadrado, se o x estiver variando de 1 até 4. Beleza. Então, por que eu fiz isso? Né? Escrevi ali só para a gente dar aquela limpada, para a gente poder resolver aqui o item D de modo mais clean. Item D, ele é dividido em duas partes, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos lá, vem comigo. Considera agora um recipiente de comprimento 10 apoiado em um plano horizontal cuja secção transversal é o nosso quadrilátero ABCD já mostrado nos itens anteriores. Suponha que esse recipiente está parcialmente cheio de água e que o nível dessa água é igual a x. Determine uma expressão para o volume de água no recipiente. Lembrando que o volume, pessoal, nada mais é que a área da base vezes quem? Vezes a altura. Então, nesse caso aqui, o volume a gente pode fazer o seguinte, né? O volume em função de x, já temos a área da base. Basta a gente multiplicar pela profundidade, pela altura, que no caso é 10. Então, a gente vai ter o seguinte, a primeira parte vai ficar 60x, né? Porque é 6 vezes 10. Isso se o x estiver entre 0 e 1. E a outra vai ser 150 menos 10 vezes quem? 4 menos x ao quadrado, isso no caso se o meu x estiver variando entre 1 e 4. Fechou a primeira parte do nosso item D. Agora, para a gente responder o item 2, o que a gente precisa? Né? Determine o nível x de água no recipiente para que o volume de água dentro dele seja igual à metade do volume total. Primeira coisa, vamos calcular o volume total, né? Qual que é o volume total? Pessoal, o volume total é se eu tivesse aqui o meu trapézio, né? Totalmente a área dele inteirinha. Aqui eu já sei, então, que é 4 raiz de 2. Aqui eu sei que vale raiz de 2. E a altura dele vale 3 raiz de 2. Então, para calcular a área dessa base aqui, né? A gente precisa fazer a área da base vezes quem? A altura. A área da base, a área maior, que é o lado maior, que é 4 raiz de 2, mais a base menor, que é raiz de 2, vezes a altura, que é 3 raiz de 2, dividido por 2. Essa é a área de um trapézio. E vezes o 10 do nosso exercício. Então, o que a gente vai ter? Ó? Aqui vai ficar 4 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, vai ficar 5 raiz de 2. Aí, então, a gente vai ter 5 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Aí, 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 2, vezes meio, e vezes quem? E vezes o 10. Então, esse cara pode cancelar, então isso aqui é igual a quanto? A 150. Então, esse é o valor do nosso volume total. E aí ele quer saber o volume, né, o valor de x para que seja metade disso daqui. Olha só que interessante. Nós temos uma função por partes, então eu tenho que igualar o volume a alguma das duas. Como eu quero a metade de 150, então, ou seja, eu quero comparar com 75, esse cara aqui nunca atingirá o 75. Por quê? Qualquer valor que você colocar aqui no lugar do x, como ele vai até 1, no máximo no volume que a gente vai chegar aqui é 60. Então, significa que a gente tem que pegar a expressão aqui de baixo, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o v de x igual a 75, que é a metade de 150, só que para essa função aqui. Então, a gente vai ter 150 menos 10 vezes 4 menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? A 75. Então, vem comigo aqui, ó. 150 menos 75 vai ficar 75, igual a 10, que multiplica 4 menos x ao quadrado. 75 aqui vai ficar sendo dividido por 10, então eu vou colocar aqui, ó, 75 sobre 10. Vou ser um pouquinho mais maroto, como a gente tem aqui um número ao quadrado, a gente vai precisar extrair a raiz quadrada, eu vou olhar 750 sobre 100. Isso é igual a quem? A 4 menos x ao quadrado. Beleza? Claro, gente, a ideia é não desenvolver isso aqui. Você vai para quê? Não tem necessidade alguma. Então, esse número aqui, 4 menos x, ele tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada desse cara. Olha só que bonitinho. Raiz quadrada de 750 dividido por 100. A raiz quadrada do 100 eu sei que vale 10. A do 750, a gente pode fazer o seguinte. Você há de concordar comigo que 750
é 25 vezes 30, porque 25 vezes 3 é 75, basta acrescentar esse zero. Raiz quadrada de 25 é igual a 5 e a raiz quadrada de 30 a gente deixa. Então, isso daqui para a gente é igual a raiz de 30 dividido por quanto? Dividido por 2. Isso daqui, mais ou menos. Olha só o que a gente precisa fazer. Então, significa que o meu x ele vai ser igual a 4 menos raiz de 30 sobre 2, ou o meu x ele vai ser igual a 4 mais a raiz de 30 sobre 2. Observe que o meu x, o máximo dele, lembra lá? O máximo dele é 4. Então, significa que se eu fizer 4 mais alguma coisa, esse cara extrapola. Então, consequentemente, a resposta do meu item é essa daqui. E aí a gente finaliza, finalmente, esse exercício. Bonito, mas dá trabalho. Bora lá para o nosso próximo exercício. Vamos lá. Aqui uma questão de 2015 da FUVEST, questão bem bacana, um clássico já, né? Já tem bastante tempo. Ele fala, no cubo ABCDFGH, representado na figura abaixo, cada aresta tem medida 1. Seja M o ponto da semirreta de origem A que passa por E. Denote por θ o ângulo BMH e por x a medida do segmento AE. Exprima cosseno de θ em função de x. Vamos lá resolver o item A primeiro, depois a gente já vai resolvendo os outros. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui, né, ele falou para a gente chamar aqui essa medida inteira aqui, ele pediu para a gente chamar de x. Eu vou considerar o x, vamos dizer assim, um segmento, né, maior que 1, tá bom? Se ele for menor que 1, o resultado, o jeitão de se fazer é exatamente o mesmo. Por que que eu fiz isso, né? Justamente aqui a gente vai ter 1, e aí esse pedacinho aqui, EM, a gente vai saber que ele vale quanto? X menos 1. Pior das hipóteses, você coloca em módulo aqui, aí você tira o problema de ele estar acima ou ele estar abaixo, esse ponto M, tá bom? Então, no caso aqui, eu estou pegando o M, vamos dizer assim, acima de E. O que a gente tem? Qual que é o objetivo nosso do exercício? Vamos localizar primeiro aqui, ó, esse ângulo, que é o ângulo BMH, que é onde está o ângulo θ, para a gente ver o que a gente precisa fazer. Ó, vem comigo. Ó, como o ângulo é o BMH, então primeiro eu vou puxar aqui o nosso segmento BM, né? Então vou levar lá em cima o segmento BM. Nós temos aqui o MH e depois aqui dentro, né, nós temos o segmento HB. Então é isso que a gente tem. O ângulo que ele está pedindo para a gente, que é o ângulo BMH, ou seja, é o ângulo que está no vértice M. Então esse cara aqui de cima, ele está pedindo para a gente chamar ele de θ, e ele quer que a gente exprima, ou seja, ele quer que a gente escreva o cosseno de θ em função de x, desse x aqui mesmo. Então, o que vai acontecer? O que a gente precisa? Observe que esse triângulo aqui ele não é um triângulo retângulo, então nós precisamos aqui encontrar essa medida, que é o MH, encontrar essa medida, que é o BM, e a medida aqui do BH. O BH é a mais de boa de a gente encontrar, porque como a gente está num cubo de aresta 1, isso aqui nada mais é que a diagonal do cubo. E a diagonal de um cubo a gente sabe que é o quê? Lado raiz de 3. Como o lado é 1, só vai sobrar quem para a gente? Raiz de 3. Ok. O BM, a gente pode encontrar ele nesse triângulo retângulo MEH, né? Já que esse cara está na mesma semirreta, e essa semirreta aqui, né, ela é perpendicular à base, por exemplo, então nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras no triângulo EMH, o que a gente vai ter? MH ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado. Observe que x menos 1 e 1 menos x, na hora que a gente elevar ao quadrado, dá o mesmo resultado. E aqui, mais 1 ao quadrado. Se a gente for desenvolver aqui, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 2, porque é 1 daqui com 1 daqui de fora. Beleza, esse é o MH ao quadrado. Se precisar, a gente extrai a raiz. Bom, agora a gente precisa achar o BM. O BM, pessoal, ele está num triângulo retângulo ABM. E aí a gente pode aplicar Pitágoras também. O que vai acontecer? Aqui a gente vai ter o BM ao quadrado, então BM ao quadrado. Quem é ele? Ele é x ao quadrado mais quanto? A base aqui embaixo, ou seja, mais 1 ao quadrado, que fica 1. Aí, então, a gente aplica, por exemplo, a lei dos cossenos neste triângulo. Então, se a gente for olhar lá a lei dos cossenos, a gente vai ter raiz de 3 ao quadrado é igual a quanto? A mb ao quadrado, ou seja, já que está ao quadrado, bonitinho aqui, já vou usar, ficaria x ao quadrado menos 2x mais 2, mais quem? Esse outro lado aqui é o quadrado, que seria o BM, que seria x ao quadrado mais 1, então mais
x ao quadrado mais 1, menos 2 vezes o mh, então vai ficar aqui, não tem como, agora a gente vai ter que colocar a raiz. Então, 2 vezes quem? X ao quadrado menos 2x mais 2, vezes o bm, ou seja, vezes aqui a raiz também de x ao quadrado mais 1, e por fim aqui vezes o cosseno do ângulo θ. Então é isso que a gente tem. Vamos lá, o que a gente pode melhorar aqui? Olha só que chique, ficou aqui pra gente. Aqui, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, esse cara vai cancelar com esse 2 mais esse 1, então já era aqui pra gente. Esse cara aqui a gente vai ter ó, x quadrado mais x quadrado, vai dar 2x quadrado, vai para o segundo membro, menos 2x quadrado. Então a gente vai ter aqui o seguinte, vai ficar menos 2x ao quadrado, esse menos 2x vai para lá, mais 2x, isso daqui é igual a menos 2 vezes todo esse Panathinaikos feio que ficou aqui. Isso aqui a gente pode depois, se precisar, colocar num único radical, mas não vai fazer falta também, então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 2 vezes a raiz de x ao quadrado mais 1 vezes quem? O cosseno do ângulo θ. Olha, como os dois lados aqui tem um sinalzinho de menos, posso multiplicar por menos os dois lados, posso dividir esse 2 aqui também, então a gente já pode fazer bastante coisa aqui. Ó. Posso cancelar aqui, como é menos, aqui pode virar mais, aqui pode virar mais, aí o que vai acontecer aqui? Ó? A gente pode, por exemplo, trocar aqui o sinal, esse cara aqui vai virar o quê? Ele vai virar um menos, então aqui a gente vai ter um sinalzinho de menos, chique 10. Então, o que a gente vai ter agora? Vamos isolar o cosseno de θ. Ele vai ser x ao quadrado menos x, então x ao quadrado menos x, dividido por quem? Por toda essa parcela que a gente tem aqui, ó, raiz de x ao quadrado menos 2x mais 2, vezes a raiz de x ao quadrado mais 1. Prontinho, respondido o item A. Eu exprimi o cosseno de θ em função aqui, em função do x. Tá bom, agora bora lá resolver o item B. Para resolver o item B, ele fala, para quais valores de x o ângulo é obtuso? Gente, saca só comigo, nós estamos em um triângulo. Se nós estamos em um triângulo, esse θ aqui ele não pode ser maior que um ângulo de 180 graus. Então, o cosseno desse ângulo aqui, para manter o cara obtuso, o cosseno tem que ser um cara negativo. Então, vem comigo. A gente já sabe, ó, se você pegar esse denominador aqui, ó, esse cara é maior que zero, porque é raiz quadrada. Esse cara é maior que zero, porque é raiz quadrada. Então, significa que isso aqui será negativo, né? O cosseno de θ, porque o cosseno é negativo para ângulos entre 90 e 180 graus. O cosseno de θ é negativo se que esse cara aqui, x ao quadrado menos x, for o quê? Menor do que zero. Bom, e para ele ser menor que zero, né, você pode, por exemplo, aqui encontrar as raízes, no caso, os números que zeram, x quadrado menos x, é o 1 e o próprio zero. Então, nós podemos pensar aqui o 0 e o 1. Pessoal, isso aqui é uma função do segundo grau, né? Se a gente for olhar isso na variável x, nós temos aqui uma função do segundo grau, onde o a é 1, então a concavidade é voltada para cima, então mais ou menos nós temos um cara de assim. E aí o que vai acontecer? Se a concavidade é voltada para cima, ele vai ser menor que zero aqui no meio, ou seja, aqui. Então, significa que a gente vai ter o cosseno de θ, um cara sendo menor que 1, menor que zero, melhor dizendo, se e somente se o nosso x aqui do exercício for maior do que zero e menor do que 1. Então, é isso que a gente tem. Vamos lá responder, então, o item C. O item C ele fala, mostra que se x é igual a 4, então θ mede menos que 45 graus. Vamos entender aqui a geometria que está por trás dessa pergunta, né, que ele faz. Então vamos imaginar que o ciclo trigonométrico, se a gente imagina o ciclo trigonométrico, vamos pensar que só o primeiro quadrante, que é onde está o ângulo de 45 graus, então mais ou menos de assim. Aqui é o eixo dos cossenos. Se a gente for pegar o ângulo de 45 graus, está mais ou menos aqui. A gente sabe que o cosseno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. Então, esse cara aqui é raiz de 2 sobre 2. Ele fala, ó, falar que o cara, né, mede menos que 45 graus, então, por exemplo, se eu pego um ângulo aqui, para ele medir menos que 45 graus, significa que o cosseno dele tem que ser maior que raiz de 2 sobre 2. Então, a gente precisa mostrar que o cosseno de θ, ele vai ser o quê? Maior que raiz de 2 sobre 2,
para a gente concluir então que o ângulo é menor que 45 graus, beleza? Aqui estaria a ideia geométrica. Então o que a gente vai fazer? Vamos substituir o x por 4 e ver quanto que dá o seu cosseno, ou melhor dizer, comparar ele com raiz de 2 sobre 2. Então, se a gente for substituir aqui o x por 4, 4 ao quadrado vai dar 16, 16 menos 4 é igual a 12. Então, o numerador aqui para a gente vai ficar 12. Ok. Aqui a gente vai ter a raiz quadrada, ó, 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 8 aqui é 4. Ô, Walter, que beleza, hein? 2 vezes 4 aqui é 8, né? Então, a gente vai ter 16 menos 8, que vai dar 8, 8 mais 2, 10. Então, a gente vai ter aqui primeiro uma raiz quadrada de 10. Aí aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16, 16 mais 1 é igual a 17, então raiz quadrada de 17. Então isso aqui eu posso olhar 12 dividido pela raiz quadrada de 170. Ok, o que é interessante aqui? Ó? Vamos comparar um pouquinho aqui. Se a gente for transformar esse cara aqui em raiz também, a gente vai ter a raiz quadrada de 144 dividido por quem? Pela raiz quadrada de 170. Vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Como eu quero comparar com raiz de 2 sobre 2, se eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, pessoal, isso aqui vai ficar 1 dividido por quem? Né? 1 vezes raiz de 2, né? Porque vai ficar 1 sobre raiz de 2. Você já deve ter racionalizado 1 sobre raiz de 2 e dar raiz de 2 sobre 2. Caso contrário, né, basta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, né, a desracionalização, por exemplo, né, dos denominadores. Então a gente vai chegar exatamente nisso. E por que eu fiz isso? Para o 2 chegar no 170, basta a gente multiplicar por 85. Então eu pegaria essa expressão e multiplicaria pela raiz quadrada de 85 em cima e a raiz quadrada de 85 embaixo. Então aqui a gente vai ter o quê? A raiz quadrada de 85 dividido pela raiz quadrada de quem? De 170. E aí a gente consegue comparar. Olha só que interessante, esse cara é maior porque o numerador é maior. Então observe que a raiz quadrada de 144 sobre 170, né? Aqui, ela é maior que a raiz quadrada de 85 dividido pela raiz quadrada de 170. Bom, se ele é maior, então significa, portanto, o θ é menor que 45 graus CQD, como queríamos. Beleza? Bora lá então para o nosso próximo exercício. Vamos lá, questão do IME de 2015. Em um prisma oblíquo ABCD, F, A, B', C', D', E' e F', cujas bases é A, B, C, D, I, E e F, é um hexágono regular de lado A. A face lateral EF, F', E' está inclinada 45 graus com relação à base e a projeção ortogonal da aresta F' sobre a base A, B, C, D e F coincide com a aresta BC. Qual é o volume desse prisma? Lembrando que aqui é um prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Então a gente precisa saber o volume, né, que é o que ele pede, é o que a gente chama de área da base, vezes quem? Vezes a altura. A base é um hexágono regular de lado A, então a base aqui, a área dela vai ser bem de boa da gente calcular. Já vamos pensar aqui, ó. Porque o que acontece? Quando a gente tem um hexágono, pessoal, regular, mais ou menos assim, ó, se a gente for pensar no nosso hexágono, o que a gente vai ter? O hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então a gente teria aqui 6 triângulos equiláteros lá na base. E cada triângulo equilátero a gente sabe calcular a área. Então significa que a área da base é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok, então a gente já tem aí a área da base, nós precisamos de quê? De encontrar a altura. Vamos lá agora entender o nosso problema. O que aconteceu? Ele falou o seguinte, nós temos aqui um hexágono, ele é um hexágono oblíquo, e aí como é que a gente pode pensar no seu desenho? Ó, vem comigo. Beleza, aí o que a gente tem, né? Ele falou que a face, aqui eu não coloquei ainda as letras, mas por exemplo, a face BC, então vamos pensar que o B está aqui, o C está aqui, ele coincide com a E' F'. Então vamos colocar aqui o meu E' e aqui o meu F' para o nosso hexágono. O que acontece mais? Vamos lá. Então, já que elas coincidem a sua projeção, então aqui é como se a gente tivesse o quê? Um retângulo. Ó. Se a gente for pensar aqui nessa face aqui, ó, que eu estou construindo para você, o polígono F', E', CB, nós temos aqui um retângulo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o ponto médio, vou pegar aqui o ponto médio, porque se eu descer aqui, ó, esse segmento, esse ponto médio, e puxar aqui esse cara aqui, que é o ponto médio, a gente pode fazer tudo aqui pelo ponto médio, porque a nossa figura, né, é um hexágono,
embora ele não seja um hexágono regular porque ele não é reto, mas a base é um polígono regular. Então, assim, preserva bastante coisa, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus que ele disse pra gente. Tá bom? Por quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar essa altura. E aí, para a gente encontrar essa altura, o que a gente vai utilizar? Eu sei essa base aqui, né? Porque se você for pegar isso aqui de fora a fora do meu hexágono, pessoal, isso aqui nada mais é que o dobro da altura. Então, é 2 vezes a raiz de 3 dividido por quem? Dividido por 2, ou seja, a raiz de 3. Então, eu já sei que esse cara aqui vale a raiz de 3. Nós temos aqui um cosseno, melhor dizendo, aqui um ângulo de 45 graus. Eu posso, por exemplo, utilizar a tangente de 45. Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que seria aqui o meu hzão, dividido pelo cateto adjacente, que é a raiz de 3. A tangente de 45 é 1, então 1 é h dividido por a raiz de 3. Então significa que o meu h é igual a quanto? A raiz de 3. E aí praticamente a gente acabou o exercício, porque lembra lá que o volume é a área da base, 6 vezes ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, vezes a altura, que é a raiz de 3. Então a gente vai ter aqui, ó, 6 dividido por 4, a mesma coisa que 3 sobre 2, vezes o a ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, então isso aqui vai dar 9 sobre 2, vezes quem? Vezes a ao cubo. Finaliza com a alternativa correta, sendo a alternativa D. Bora lá para o nosso próximo exercício. Bora lá, então, esse exercício é do IME, agora só de 2014, né? Seja ABCD, a linha B', C' e D', um prisma reto de base retangular ABC e D. Projeta-se o ponto médio M da maior aresta da base sobre a diagonal AC, obtendo-se o ponto P. Em seguida, projeta-se o ponto P na face oposta, obtendo-se o ponto N. Sabe-se que o módulo, né, aqui é só para evitar provavelmente um valor negativo, de NA ao quadrado menos NC ao quadrado é igual a K, determine o comprimento da menor aresta dessa base. Então vamos lá, vamos pensar aqui no nosso desenho, né, como sempre, trazer aqui um desenho para você. Então vem comigo, ó. Beleza, então aqui nosso cubo, né? Nosso paralelepípedo de base, aqui vou só pontilhar só para dar aquela ideia, né, da profundidade, para ficar chique. Vamos chamar aqui o A, aqui de B e aqui de C, aí aqui no fundo é o D, aí nós temos aí os caras lá de cima, que no caso, por enquanto, a gente não vai precisar saber. Então, beleza. Projeta-se o ponto médio M da maior aresta da base sobre a diagonal AC. Então vamos aqui pegar primeiro a diagonal AC. Bom, digamos que o ponto M esteja aqui na face, né, na aresta AB, só para ficar mais fácil o nosso desenho, então digamos que esse cara aqui seja a maior aresta. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai projetar ele na diagonal. Então vamos projetar, então a gente forma aqui um ângulo de 90 graus. Ok. Aí na hora que a gente projeta, nós vamos gerar aqui um ponto que ele pediu para a gente chamar de P. E aí esse ponto P é projetado lá na face oposta. Então ele vai subindo aqui, ó. Digamos que ele chega aqui na face oposta. E aí nós temos esse ponto aqui que ele pediu para a gente chamar esse cara de N, tá bom? Então aqui está o nosso desenho, mais ou menos isso daqui. Sabe-se que NA, então essa distância aqui, NA, então vamos descer aqui o NA. Então a distância de N até A. E o NC, então vamos levar lá no fundo aqui o NC. O módulo da diferença desses caras, ela é menor, ela é igual a K. Vamos lá então, resolver o nosso problema aqui. Vamos chamar esse cara aqui, né? Vou chamar ele de A. Esse daqui, ele pede, né, para a gente determinar o comprimento da base, né, o comprimento da menor base. Então esse cara aqui é o que o exercício está pedindo para a gente, que é essa base que eu vou chamar ela de x, tá bom? Então vamos construir aqui, ó, vamos pensar nesse triângulo que eu estou construindo. A gente tem mais ou menos algo assim, ó. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B e o C, e a gente fechou aqui, ó. Mais ou menos isso aqui que a gente tem. Então nós temos aqui o A, eu tenho aqui o B e nós temos aqui o C. Aí eu peguei aqui o ponto médio e projetei ele aqui, né? Mais ou menos assim que a gente tem. E esse cara aqui é o ponto P. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pedacinho aqui, eu vou chamar ele de
C. Deixa eu melhorar aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de C e esse daqui eu vou chamar de D, tá bom? Então, esses aqui são os valores que a gente tem. Olha só, o que a gente vai fazer? Observe que esses dois triângulos eles são semelhantes, porque ambos têm uns ângulos de 90 graus e esse cara aqui é um ângulo comum. Então, aqui é o meu C, aqui é o meu D, aqui a gente sabe que é A sobre 2, já que M, né, que é o cara que está aqui, é ponto médio, e esse aqui que a gente tem é o meu X. Então, o que a gente pode fazer? Olha só, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. A hipotenusa desse daqui, ó, pessoal, ela vale A sobre 2. Então, a hipotenusa do pequenininho está para a hipotenusa do grandão, que seria C mais D. Assim como esse cateto que está aqui, que é o C, está para o cateto deste cara aqui, que no caso ele é o A. Então, a gente vai ter o seguinte, A ao quadrado dividido por 2 é igual a C ao quadrado mais CD. Então, é isso que a gente tem. Se eu multiplicar todo mundo por 2, a gente vai ter A ao quadrado é igual a 2C ao quadrado mais 2CD. Beleza, guarda aqui essa informação. Se a gente utilizar um teorema de Pitágoras no triângulo ABC, a gente vai ter o seguinte, C mais D ao quadrado é igual a ao quadrado mais quanto? Mais x ao quadrado. Lembra que o nosso objetivo é encontrar o valor de x, provavelmente em função desse cara aqui, em função do meu k, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? A ao quadrado mais quanto? X ao quadrado. Por que eu fiz isso? Olha só aqui, ó, 2CD, tenho aqui. Aqui eu só não tenho esse c ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? Eu posso acrescentar um c ao quadrado e tirar ele justamente para fazer essa expressão aparecer. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, vai ficar 2c ao quadrado mais 2cd, aí menos c ao quadrado, tá bom? Então, coloquei e tirei um c ao quadrado, não altera o resultado. Então, isso daqui vai ficar mais d ao quadrado é igual a quadrado mais quanto? X ao quadrado. Beleza, por quê? Aí, essa parcela aqui, eu posso trocar ela por quanto? Posso trocar ela por A. Então, a gente vai ter A ao quadrado mais D ao quadrado menos quem? C ao quadrado. Isso daqui é igual a A ao quadrado mais quem? X ao quadrado. Então, se você for perceber, o que aconteceu? Olha só, eu posso cancelar esse A quadrado com esse. Então, vai sobrar D ao quadrado menos C ao quadrado igual a quanto? A x ao quadrado. Ok, agora a gente precisaria saber quanto que é d ao quadrado menos c ao quadrado, que é esse cara aqui. Vamos pensar aqui, ó, vem comigo. Se eu aplicar um Pitágoras no triângulo AMN, então a gente vai ter o seguinte, AN ao quadrado, tá bom? Perdão aqui se eu não utilizar a barrinha, mas AN ao quadrado é igual a c ao quadrado mais PN ao quadrado. E eu aplicar um Pitágoras agora no triângulo PNC. Então, a gente vai ter NC ao quadrado, isso daqui é igual a quanto? A D ao quadrado mais PN ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair a equação de baixo da equação de cima. Por quê? Na hora que eu faço essa subtração, esse cara cancela, e aqui vai sobrar justamente para mim D ao quadrado menos C ao quadrado. Isso daqui é igual a quanto, né? Se eu subtrair, ANC ao quadrado menos quem? AN ao quadrado. Gente, mas isso daqui a gente já sabia quanto que vale. Olha só, vale K. Então, esse cara aqui é igual a K. Porque está em módulo, né? Então, tanto faz aqui a diferença, independente se aqui dentro for positivo ou aqui dentro for negativo, o resultado aqui para a gente será igual a K. Então, isso aqui para a gente é igual a K. Então significa que x ao quadrado é igual a K, ou seja, o meu x, que é aquilo que eu quero para o exercício, é a raiz quadrada de K. Saca só que exercício insano, né? Um exercício bem puxado aqui, bem difícil, bastante coisa que teve que relacionar. Mas beleza, bora lá continuar mais um exercício. Bom, pessoal, eu vou finalizando aqui a nossa maratona com o exercício da FUVEST de 2002. Ele fala um bloco retangular, isto é, um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada, de lado 4 centímetros e altura 20 raiz de 3, com 2/3 de seu volume, foi cheio de água e está inclinado sobre uma das arestas da base, formando um ângulo de 30 graus.
com o solo, que é a secção que ele deu aqui para a gente. Determine a altura H do nível de água em relação ao solo. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vem comigo. Primeira coisa, eu vou chamar... aqui a ideia é a gente pensar, já nessa secção aqui, a gente pode pensar que aqui é o volume, né? Aqui é um trapézio. Então, se a gente for pensar na profundidade, né? Imagine que tem uma profundidade aqui. Então, o volume de água nada mais é que o volume de um prisma de base trapézio, certo? É isso que a gente tem que imaginar, porque já que a base é um quadrado, então a profundidade desse prisma, a altura desse prisma é 4 e a base é esse trapézio. E aí, beleza, porque o volume do prisma a gente consegue calcular e 2/3 dele a gente consegue calcular. Então, o objetivo nosso é comparar com esse trapézio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar esse cara aqui, ó, não sei o seu valor, eu vou chamar ele de x, tá bom? Que seria a base menor. E aí nós temos aqui essa base maior, que eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Não vou dar nome aqui por enquanto. O que eu vou fazer? Se eu pegar a reta paralela à base, né, da nossa caixa aqui, a gente vai ter algo mais ou menos assim. E aí é interessante a gente perceber que esse ângulo de 30 graus, que está aqui embaixo, ele está aqui em cima também, devido a retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, esse cara aqui é um ângulo de 30 graus, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu já sei que esse cara aqui vale x, tá bom? E aí, como aqui é um ângulo de 90, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Então, por exemplo, a gente pode calcular o seno de 60. Se a gente calcular o seno de 60, ele é o cateto oposto, que seria o H, dividido pela hipotenusa, que é o meu AB. Então, já tenho aqui uma informação. E seno de 60 a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a H dividido por quanto? Dividido por AB. Beleza, guarda aí essa informação por enquanto. Aí o que eu vou fazer? Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Eu sei calcular ele também. Por que eu sei calcular? Porque aqui, já que é um ângulo de 30 graus e aqui vale 4, eu posso, por exemplo, utilizar a tangente de 30. A tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que seria esse pedacinho aqui. Vamos chamar esse cara aqui de C, só para não ficar com muita incógnita, só BC, dividido por quem? Dividido por 4. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a BC dividido por 4, ou seja, pessoal, significa que BC é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Então, guarda aí essa informação. Tá bom, então já estamos aqui trabalhando com bastante coisa. Beleza, o que a gente pode fazer? Se eu pegar essa expressão que está mais bonitinha para a gente vai conseguir tirar que o AB ele vai valer igual a quanto? 2H dividido por quanto? Dividido por raiz de 3. Beleza, a gente pode guardar aqui essa informação, ou seja, eu já tenho a base maior em função do H, então isso tá bom. Agora eu preciso escrever a base menor em função de H também. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o seno de 60 também, como sendo o cateto oposto, que seria o meu H, dividido por quem? Por x mais 4 raiz de 3 sobre 3. É isso que eu vou fazer. Então, vou olhar para o meu seno de 60 de uma outra maneira. Então, o seno de 60 vai ficar raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a h dividido por x mais 4 raiz de 3 sobre 3. Ficou feio, mas é o que a gente tem. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2h é igual a raiz de 3 vezes x, vai dar x raiz de 3. Raiz de 3 vezes essa parcela, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 4, aqui já é 3, cancela, vai ficar só mais 4. Então, aqui é mais 4. Então, beleza. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, ó, 2h menos 4, dividido por quem? Dividido por raiz de 3. Esse aqui é o quê? É o valor de x, ou seja, a base menor. Então, vamos lá. O que a gente sabe agora? Vamos calcular o volume desse prisma, né, de base trapézio. O que a gente sabe? A base maior, que seria o AB. Vou poupar aqui as nomenclaturas. Então, o que a gente vai ter? A base maior, que é o AB, 2h, sobre raiz de 3, mais a base menor, que é o x, que é esse aqui, ó, 2h, menos 4 dividido por raiz de 3, base maior mais base menor, vezes a altura, que no caso aqui é 4,
a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui só é a área da base. Aí como é um prisma, né, então a gente faz a área da base vezes a altura. A altura seria a profundidade da minha caixa, que no caso aqui é igual a 4. E isso daqui ele falou que é igual a 2/3 de quem? Do volume do prisma. E o volume do prisma é a área da base, que seria 4 vezes 4, ok? Vezes a altura, que é 20 raiz de 3. Então, essas são as contas que a gente precisa fazer. Ó. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue cancelar. Bom, esse cara daqui, a gente pode cancelar com esses dois. Vamos lá, o que mais a gente consegue fazer aqui? Vamos pensar, aqui as bases são, os denominadores são iguais, então 2h mais h vai ficar 4h menos 4 dividido por raiz de 3. Isso aqui a gente tem esse 2, ele vai multiplicar aqui, então vai ficar igual a 4 sobre 3 vezes quanto? 20 raiz de 3. Cheguei nisso daqui. Se eu colocar o 4 em evidência, então fica 4 que multiplica h menos 1 dividido por raiz de 3. Isso aqui é igual a 4/3 vezes quanto? 20 raiz de 3. Posso, olha só, cancelar esse 4 com este cara daqui. Então, a gente vai ter o seguinte, olha, beleza, hein? H menos 1, ele é igual a quanto? Esse raiz de 3 vai multiplicar. Então, vai ficar 20/3 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3 que está chegando. Aqui, esses dois caras juntos vão cancelar com esse. Então, a gente ficou H menos 1 igual a 20. Então, significa que H é igual a 21. Então, essa é a altura que ele pedia para a gente determinar. Fechou? Então, pessoal, é isso. Bom, pessoal, aqui é menos exercício, porém são exercícios que deram muito mais trabalho de fazer, então já ficou bastante longa aqui a nossa maratona. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Agora, bora lá esperar mais um pouquinho que a gente vai começar a nossa parte sobre pirâmides. Então, um grande abraço para vocês e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, aproveita. Já que você veio, aguentou até aqui, agora é só se inscrever e correr pro abraço. Até mais. Tchau.